silêncio de Roma. As teorias ocultas sobre a morte do Papa Francisco. Quando o silêncio impera, é porque algo grande está sendo escondido. Frase sussurrada nas sombras das muralhas sagradas. Em meio aos corredores frios e intermináveis, do Vaticano ecoa um rumor tão antigo quanto o próprio mistério. E se o Papa Francisco, o líder máximo da Igreja Católica, já não estivesse mais entre nós? Não um rumor comum, nem uma simples teoria conspiratória alimentada por mentes inquietas, mas um sussurro denso, envolto em evidências, mudanças sutis e silêncios perturbadores. Uma história que começa com uma pergunta simples, mas termina em um abismo de incertezas. O homem que mudou o Vaticano. Em 13 de março de 2013, Jorge Mário Bergoglio tornou-se Papa Francisco, o primeiro Papa latino-americano da história. Humilde, sorridente, carregando em suas palavras a promessa de uma nova era de compaixão e renovação para uma igreja marcada por escândalos. Ele foi o Papa da esperança, do contato humano, do olhar sincero, mas como toda luz que brilha forte, também atrai sombras. Desde seus primeiros discursos, Francisco enfrentou resistências internas. Conservadores o viam como ameaça, políticos como obstáculo, poderosos como inimigo silencioso. E foi assim que aos poucos o cerco se fechou. O começo dos rumores em 2023, relatos de que o Papa Francisco teria enfrentado complicações sérias de saúde começaram a circular. Problemas respiratórios, dificuldades de locomoção e internações sigilosas acenderam o alerta. Algo estava errado. O que deveria ser tratado com transparência foi revestido de mistério. Notas oficiais vagas, desmentidos rápidos, silêncios prolongados. Alguns especialistas começaram a notar que a partir daquele momento o Papa já não parecia o mesmo. Seu sorriso, mais mecânico, sua voz, mais robótica, seu olhar, distante. E então surgiram as teorias. As teorias da conspiração 1. A morte encoberta. De acordo com uma corrente teórica, Francisco teria morrido discretamente em 2024, dentro dos aposentos papais. Para evitar um colapso espiritual e político, o Vaticano teria optado por ocultar a notícia, sustentando a imagem pública do Papa até uma transição segura de liderança. O silêncio serviria para evitar divisões internas, guerras de sucessão e colapsos de fé entre bilhões de fiéis. O sósia outra teoria afirma que, após sua morte, um sósia foi treinado para ocupar sua posição em aparições públicas. Homens de estatura e traços semelhantes foram escolhidos, treinados para imitar gestos, sorrisos e entonações. E os discursos. Com a evolução da tecnologia, seria possível manipular imagens e áudios em tempo real. A substituição digital para os mais ousados, o Papa Francisco nunca mais apareceu fisicamente. Desde então, suas imagens seriam fruto de deepfakes, altamente sofisticados, técnicas digitais capazes de criar réplicas realistas. Discursos seriam programados. Aparições públicas seriam hologramas em áreas controladas. Um teatro sombrio, criado para manter a ilusão da estabilidade. O clone biológico entre as conspirações mais sombrias. Alguns sugerem que o Vaticano, junto a sociedades secretas, teria desenvolvido tecnologias de clonagem humana. Um clone do Papa programado geneticamente estaria hoje assumindo sua função, obediente às forças ocultas que operam por trás dos altares dourados. As provas, ocultas mudanças na aparência, comparações de imagens entre 2018 e 2025, mostram variações sutis mas inquietantes. A inclinação da cabeça, o formato da arcada dentária, até mesmo a posição das orelhas. Tudo parece, de alguma forma, levemente diferente. Alterações no comportamento. Discurso menos espontâneo. Menos contato físico com fiéis. Respostas evasivas a perguntas diretas. O controle de imagem. Desde 2024, toda a aparição pública é extremamente ensaiada, com distância física e ângulos de câmera controlados. O envolvimento de grupos ocultos. Há quem diga que ordens secretas, como a Opus Dei,
e outras sociedades discretas estariam por trás da manutenção dessa fachada. O objetivo? Continuar guiando o destino da Igreja para interesses próprios, longe da influência popular de Francisco. O peso do silêncio, talvez o mais assustador, não seja o que se diz, mas o que se deixa de dizer. Nenhuma resposta concreta, nenhum pronunciamento direto. Apenas o murmúrio frio dos corredores da cidade do Vaticano. Quando o silêncio impera, é porque algo grande está sendo escondido. Seja pela verdade, seja pela ilusão, o mundo segue acreditando que o Papa Francisco ainda guia seus passos. Mas nos bastidores, uma pergunta permanece sem resposta. Quem realmente governa o Vaticano hoje? Uma verdade perigosa: se essas teorias forem reais, estamos diante do maior encobrimento espiritual da história moderna. Se forem falsas, ainda assim revelam algo igualmente perturbador. O quão desconectada da realidade pode se tornar uma instituição que, um dia, prometeu ser o elo entre Deus e os homens. O mistério continua. As perguntas ecoam. E o silêncio? O silêncio é mais ensurdecedor do que nunca. A maior arma do poder não é a força, mas a capacidade de controlar o que é dito. E, principalmente, o que nunca será dito. Testemunhas. Silenciosas dentro dos altos muros da cidade do Vaticano, poucos ousam falar. Mas rumores escapam, sussurrados em corredores silenciosos, em confissões não oficiais. Um segurança aposentado teria confidenciado, em uma conversa informal, que alguma coisa muito estranha aconteceu na primavera de 2024. Rotinas foram alteradas. Áreas antes públicas foram repentinamente interditadas. Ordens estranhas passaram a ser dadas de forma urgente, mas sem explicações. Um diplomata italiano relatou que, em reuniões privadas, oficiais do Vaticano pareciam tensos, trocando olhares nervosos ao mencionar o Papa. Esses relatos, embora anônimos e fragmentados, desenham uma atmosfera de medo e segredo. Análise simbólica. O que mudou? Em toda grande organização, símbolos dizem mais do que palavras. E para os observadores atentos, certos detalhes não passaram despercebidos. Desde meados de 2024, o anel papal usado em eventos públicos parecia levemente diferente. Uma réplica? O crucifixo carregado por Francisco nos últimos anos passou a ser outro modelo, menos ornamentado. A vestimenta papal, tradicionalmente e meticulosamente escolhida, passou a ser mais simples, quase anônima, como se a figura pública estivesse sendo minimizada. Pequenas mudanças, quase imperceptíveis. Mas para os olhos certos, sinais claros de que algo foi alterado. O poder dos símbolos no controle das massas. Historicamente, o uso de símbolos é uma ferramenta fundamental para manter a fé, a ordem e a submissão. Ao controlar os símbolos visíveis, como a imagem do Papa, é possível controlar a percepção das massas. Mesmo que o verdadeiro Francisco não estivesse mais presente, sua imagem viva perpetuaria o sentimento de continuidade e estabilidade. Seria este o plano sombrio em ação? As consequências de uma mentira. Global. Se a morte do Papa foi ocultada, o que isso significa para o mundo? Crise de fé. Bilhões de católicos poderiam se sentir traídos, gerando uma onda de desilusão espiritual sem precedentes. Colapso político. O Vaticano é um Estado soberano. Sua estabilidade impacta alianças políticas e financeiras globais. Abertura de guerras religiosas. O vácuo de liderança poderia desencadear disputas violentas dentro e fora da Igreja. E, acima de tudo, se esconderam a morte de um Papa, do que mais seriam capazes. A ascensão dos novos controladores, outro aspecto perturbador sugerido pelas teorias é que, após a morte de Francisco, novos atores assumiram o controle. Ordens secretas, famílias aristocráticas, poderosas instituições financeiras globais. Esses grupos, operando nas sombras, utilizariam a fachada da Igreja para legitimar seus próprios interesses. O Papa, ou o que dele restasse, seria apenas uma marionete de um teatro muito maior. Depoimentos de insiders, algumas declarações atribuídas a antigos membros do Vaticano,
sempre sob anonimato, reforçam essas suspeitas. O homem que aparece nas janelas do Palácio Apostólico não é mais o mesmo que entrou lá anos atrás. Hoje a igreja é governada por forças invisíveis. Francisco é apenas um símbolo vazio, declarações perturbadoras, fragmentos de um quebra-cabeça que poucos têm coragem de tentar montar. Possibilidade da verdade. Nunca vir à tona na história da humanidade. Quantos segredos foram enterrados para sempre sob as pedras do poder? O Vaticano, com seus arquivos secretos, sua influência centenária e sua capacidade de moldar narrativas, talvez jamais permita que a verdade venha à luz. Talvez o que resta ao povo seja apenas acreditar. Acreditar no que vê, ou no que é autorizado a ver. Conclusão. O mistério permanece à medida que os sinos do Vaticano continuam a tocar. Muitos ouvem apenas o som da fé inabalável, mas outros, mais atentos, ouvem algo mais. Um vazio, um lamento abafado. Talvez no coração da igreja mais poderosa da terra, um segredo terrível esteja guardado. Um segredo que, se revelado, mudaria para sempre a história da humanidade. O Papa que um dia guiou com palavras de amor e humildade pode ter sido silenciado, substituído, esquecido, e o que resta agora é apenas a ilusão de sua presença, um eco distante da verdade que jamais nos será concedida. O silêncio que ecoa em Roma não é apenas ausência de som, é a presença esmagadora de algo que nunca deveria ser revelado. Mas para os poucos que ousam questionar, o eco da dúvida continuará a ressoar eternamente. Onde está o verdadeiro Papa Francisco? E se ele partiu? Quem é que conduz nossas almas agora?